Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast. Meu nome é Júlia Marques e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Daniela Dias, que é head da Space W. E aí, Dani, tudo bem? Como é que tu tá? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre a história da Space W, sobre tudo que a gente vem construindo nesses últimos 2 anos. Enfim, tô super honrada e espero que a gente possa bater um papo super legal, trazer um pouco mais sobre algumas novidades, alguns serviços que a gente está trabalhando, mas é isso aí. Conta pra gente um pouquinho sobre ti, sobre a tua trajetória profissional e como que tu ingressou nesse mercado. Então, eu tenho 27 anos. Desses 27 eu trabalho desde os 17 e com 20 eu entrei dentro do Grupo Estúdio. E aí fui passando por diversas áreas aqui dentro, enfim, sempre me experimentando. A minha formação base é o direito, mas por muito tempo eu tive a provocação de olhar para a administração. Muitas vezes até me provocaram no sentido de: Dani, troca de área, tu tem mais perfil para administração, para gestão, para olhar indicadores do que para o próprio direito. Mas eu vejo o direito como uma ferramenta para se fazer negócios, não precisa necessariamente advogar. E essa nunca foi uma vontade minha, então, assim, tô super feliz e super realizada por não necessariamente exercitar a advocacia no sentido de peticionar, enfim, mas usar os atributos do direito na minha prática do dia a dia. Dentro do mundo dos negócios, dentro da gestão de pessoas, de contratos, enfim. Então, dentro desse período aqui dentro desses 7 anos, eu passei por diversas áreas, me experimentei na área do direito especificamente, mas eu percebi que o meu chão mesmo era gestão, análise de indicadores, era olhar para esse mundo dos negócios. Então, em 2020, quando a gente trouxe a Space W para o mercado de fato, quando ela deixou de ser um teste, uma validação de uma hipótese, e ela virou uma empresa realmente, então eu acabei entrando, a Ju me convidou para fazer parte do projeto, eu entrei no negócio super feliz e super honrada pelo convite também, e aí a gente começou a construir, então começaram a ser vendidas as primeiras unidades da Space, a gente começou a trabalhar enquanto rede, no sentido de formatar o franchising, formatar a própria operação do negócio, entender quais eram os serviços que tinham maior aderência com o nosso público, quais os serviços que não tinham tanta aderência. E aí a gente vem crescendo e construindo a Space como um projeto lindo que vem se desenvolvendo e impactando várias empresas e várias mulheres e várias pessoas aí no dia a dia. Mas basicamente foi isso, assim, foi uma trajetória de trabalho junto com o estudo, enfim, que foi se desenvolvendo. E eu fui tendo essa oportunidade aqui dentro também de mostrar o meu trabalho, de me desenvolver. E agora com o projeto da Space ajudar a construir também desde o início, que é muito legal, né? Quando tu vê um negócio crescendo e ele começando desde a sua origem, desde quando não tem nenhuma unidade ainda, acaba sendo muito gostoso, porque a gente vê todo o processo evolutivo. E quando a gente olha para uma empresa hoje, no estado em que ela está, e tu compara lá com o início, tu vê o tanto de coisa que foi construída nesse meio do caminho, né? Eu acho que isso enche os olhos, isso nos torna realizados. A gente sabe que tem muito mais para fazer ainda e para desenvolver, mas é isso que encanta e que faz com que a gente tenha vontade de fazer cada vez mais. Com certeza. Não, e o legal é que tu saiu da academia, né, conseguiu passar por várias áreas, ter autoridades nos assuntos e ainda assim te desenvolver dentro desse mercado corporativo, né? Exato. Mas tu mencionou a Space W. Conta um pouquinho pra gente sobre ela, qual a história dela, como é que funciona esse modelo de negócio, os principais serviços, enfim, conta pra gente sobre a Space. Perfeito. A Space, ela passou por um momento de validação quando ainda nem existia a marca Space W. E isso aconteceu muito na mão da Juliana Tescaro, que é a nossa CEO. Então, nesse período, por exemplo, ela testou o processo de mentoria, ela foi testando vários processos junto com empresas, ela foi entendendo quais eram as necessidades das empresas que ela atendia enquanto mentora. Sim. Desses profissionais que estavam à frente dos negócios ou dessas empresas, enfim. E aí, a partir do momento em que todas as validações foram feitas, ela entendeu que, bom, estava na hora e já era possível transformar tudo isso em uma marca que fosse para o mercado. Em paralelo a isso, existia muita vontade de potencializar a força feminina dentro do mercado corporativo.
E aí posso dizer isso porque eu acompanhei tanto o antes da Space W existir quanto o pós. E antes da Space W existir, eu era coordenadora do franchising do Grupo Estúdio, linha S. Então, ele pegava ali as bandeiras como Estúdio Fiscal, Estúdio Law, Estúdio Corporate, enfim. Então, eram várias bandeiras dentro do Grupo Estúdio. E toda vez que eu ia dar um treinamento, as salas de treinamento, nosso auditório aqui, ele era composto por, sei lá, 85% homens. Público masculino, né? Exato. Então, a gente acabava não tendo a potencialidade da força feminina dentro do ambiente corporativo, levando as nossas soluções para as empresas. Então, aí se começou o trabalho de duas formas, assim, unindo duas forças. Uma delas era tudo aquilo que já se tinha testado enquanto serviço para levar para o público final, para o cliente final. Enquanto modelo de negócio, né? Exato. E, além disso, se trouxe a questão da mulher como potencialidade. Não no sentido de excluir o homem, pelo contrário, mas sim de equilibrar as forças e trazer cada vez mais a mulher, então, para esse meio, para esse ambiente corporativo, levando as nossas soluções. E a Space W, ela surge, então, como um modelo de negócio com os seus serviços, próprios, com a sua identidade própria, onde as nossas sócias franqueadas, elas precisam ou ser mulheres ou ser empresas, onde pelo menos 51% das cotas sejam femininas. E aí a gente leva os nossos serviços, então, além de outros serviços ofertados pela matriz operacional do Grupo Estúdio, que está aí desde 1996 no mercado. Certo. E quais seriam os principais serviços? Então, hoje nós atuamos, eu gosto de trabalhar aqui com pilares ou com grandes áreas de atuação e não citar os serviços específicos. Por quê? Porque como a gente está sempre se reinventando no mercado e olhando para aquilo que está fazendo sentido, aquilo que as empresas estão precisando, e esse ambiente, ele evolui constantemente, é como se fosse um organismo vivo, ele está o tempo todo se reinventando. Então, o que nós estruturamos dentro da Space? 4 linhas de atuação principal. Então, nós temos ali uma matriz de redução de custos, onde hoje a gente trabalha com a redução de custo tributário, financeiro, de energia, enfim, tudo aquilo que o empresário precisa olhar quando ele pensa em reduzir custos para sua empresa. Depois, nós temos uma outra frente de atuação, um outro pilar, que é de aumento de receitas, onde a gente trabalha estratégias para aumentar o recebimento, as receitas financeiras da empresa e estratégias de captação de recursos. Depois nós temos um terceiro pilar, ou uma terceira área de atuação, que é a parte de organização e compliance, onde a gente entende tudo aquilo que a empresa precisa fazer para se organizar de fato e estar em compliance com tudo aquilo que ela se propõe. Então, a gente tem desde um planejamento sucessório, uma proteção patrimonial, até uma organização financeira dentro da própria estrutura da empresa. Certo. E por fim, nós temos um pilar que não menos importante, mas que fala muito sobre a nossa identidade também, que é o pilar de empreendedorismo e escalabilidade. Onde nós atuamos com serviços de mentoria, pesquisa de mercado, a própria franqueabilidade, que é um serviço que vem se desenvolvendo e vem crescendo muito dentro da Space W como um todo e do mercado. Sim. Então, a gente trabalha aí nessas 4 frentes de atuação, nesses 4 pilares, e sempre olhando para o mercado, sempre entendendo o que as empresas precisam, o que a gente pode levar de diferente. E eu costumo, quando eu converso com a nossa rede, eu costumo falar para eles sempre, olhem para o cliente, não no sentido de oferecer um desses serviços que a gente leva, necessariamente como um serviço de prateleira, se eu posso dizer assim, mas entende qual é a necessidade do teu cliente, entende o que a empresa está precisando, porque nem sempre aquilo que ela traz e reflete como necessidade tem um nome específico, sabe? Então, tem muitas empresas, por exemplo, preciso lançar minha marca no mercado. Ela não sabe que ela precisa de uma mentoria, de um marketing, de uma construção de marca, de um tráfego pago, mas ela sabe que ela precisa de uma solução para lançar a marca dela no mercado. Então, a gente faz muito isso também, de entender o que o cliente precisa, o que a empresa precisa e transformar isso em uma solução que às vezes nem o empresário sabe o nome. Certo, com certeza. Então, o legal é que vocês olham, na verdade, para o ambiente corporativo, para o que o empresário necessita, mas também acompanham a evolução de mercado, né? Então, assim, novos serviços, novas necessidades são atendidas de acordo com
a necessidade, né? Exato. Bom, Acho que se a gente fecha os olhos pro mercado, ele acaba passando por cima, e a gente se perde no meio do caminho, né? E é muito legal acompanhar esse movimento, ver as empresas mudando. Eu costumo dizer que a gente acompanha a empresa desde o momento em que ela é um projeto na cabeça de alguém, na cabeça do empreendedor, enfim, até o momento em que ela está planejando uma sucessão, por exemplo. Então, a gente acaba passando por todos os estágios e tendo como ajudar esse empresário em momentos diferentes. Então, é muito legal tu atender uma empresa hoje e daqui a pouco, daqui 1, 2 anos, ela voltar e falar, olha, deu certo, funcionou, e agora eu Sim. preciso de uma outra coisa para elevar o patamar do meu negócio. para alavancar o meu negócio, né? Exatamente. Que é um dos pilares também que vocês oferecem, né? Alavancagem de negócios. Exato. Legal. Bom, a Space como uma franqueadora, eu acho que seria muito necessário, muito importante a gente falar sobre franqueabilidade, né? Eu queria te perguntar quais são os principais requisitos que uma empresa precisa ter para se tornar, para entrar no mercado de franquia, né? Perfeito. Essa pergunta é super legal, Gil, porque toda vez que a gente fala sobre o serviço de franqueabilidade para um cliente, por exemplo, quando ele tem o seu negócio com potencial para transformar em uma rede de franquias, é uma das primeiras perguntas que eles nos fazem. Então, o que eu preciso ter? E muitas vezes se cria uma imagem de que é algo extremamente complexo ou de que se precisam de muitos requisitos. Mas a verdade é que hoje a lei de franquias, ela prevê que tu precisa ser dono da marca. Então, quando tu transforma o teu negócio em uma rede de franquias, tu tá, entre aspas, emprestando a tua marca para que outras empresas, outros CNPJs, possam usar ela para venda de produtos, de serviços, enfim. Então, para que tu possa, entre aspas, de novo, emprestar essa marca, ela precisa ser tua. Então, Sim. tu precisa registrar a marca. Fora isso, a lei de franquias, ela estabelece questões como procedimentos, no sentido de o que tu precisa informar pro teu candidato à franquia, o que tu precisa levar de informação dentro de um documento, com quanto tempo de antecedência esse candidato à franqueada precisa receber esse documento. Então, são muito mais questões de organização e de construção de documentos, de materiais, enfim, e o processo comercial de como ofertar essa franquia à venda, então, no mercado, do que propriamente de requisitos. Eu diria hoje que o único requisito é tu ter a marca registrada e ter uma metodologia, um método que ele possa ser escalável. Se tu tem uma metodologia que ela é extremamente artesanal e que tu não consegue dar escala para isso, tu não vai conseguir, obviamente, transformar o teu negócio em uma rede de franquias. Mas não é um requisito imposto pela lei de franquias, por exemplo. É muito mais um requisito no sentido de, será que o meu processo hoje, da forma como ele está estabelecido, eu consigo replicar ou eu preciso ajustar alguma coisa? Eu ainda preciso testar esses processos? É o meu momento? Já ou eu preciso fazer alguma validação antes de transformar essa metodologia em, de fato, um processo replicável? Ah, legal. Então, para se tornar uma franqueadora, existe tipo uma formatação de negócios. Exatamente. E a Space auxilia nesse processo. Exato. Hoje, um dos principais serviços da Space W é justamente a formatação de franquias. Então, é pegar um negócio que deu super certo, que funcionou, e transformar isso em um projeto de franquia. Então, a gente desenvolve ali, é quase que um processo de imersão, onde a gente desenvolve todo o projeto e entrega pronto para que o cliente possa formatar a sua equipe operacional já, né? Então, ele tem todos os requisitos, todos os manuais, tudo aquilo que ele precisa para implementar aquele novo negócio. E já para iniciar o seu processo como franqueadora, né? Exato. Exatamente. Certo. Bom, a gente entende, então, que para uma empresa, né, ela se tornar uma marca, se transformar em franquia, seria necessário ela estar fortalecida, né? Como que uma marca pode se fortalecer no mercado? Eu acho que, assim, primeiro ponto é ela construir a sua referência como uma marca individual inicialmente. Então, eu construí a minha... E essa não precisa ser necessariamente uma referência de conhecimento de marca, sabe? Tem muitas empresas que elas já surgem como uma rede de franquias, com uma marca nova, por exemplo, elas nem utilizam o mesmo nome. Mas eu digo se consolidar e validar a ideia no mercado. Acho que é o primeiro ponto. Porque quando tu vende
uma franquia, e o mercado ele tá muito aquecido nesse sentido. As pessoas elas têm buscado cada vez mais esse tipo de negócio. Por que isso? A gente tem cada vez mais pessoas querendo ser donas dos seus próprios negócios, querendo ter um negócio para chamar de seu, ter a sua liberdade geográfica, ter a sua liberdade de horário, ter flexibilidade para acompanhar os filhos, enfim. Então, a gente vê muitas pessoas buscando esse modelo como uma forma de ter o seu próprio negócio, mas de maneira cautelosa, ou seja, eu não começo do zero, passando por todos os erros e acertos que o empreendedor que está começando um negócio próprio começa. Eu já tenho um modelo que deu certo, né? Exato. Eu começo seguindo um roteiro. Eu começo sabendo exatamente o que eu preciso fazer para que o meu negócio dê certo. E também com o auxílio de quem sabe fazer, né? Exato. Então, eu diria que o primeiro ponto, assim, para fortalecer a marca, para que ela esteja preparada para ir para o mercado de franquias, é tu validar essas etapas operacionais, comerciais, de gestão do negócio, enfim. E aí, seja na marca que vai ser franqueabilizada, ou seja numa marca própria, enfim, mas que a empresa possa, de fato, testar, que ela possa se experimentar nesse sentido, sabe? Que ela possa experimentar o dia a dia do negócio. Quantas pessoas eu preciso fazer para executar, eu preciso ter para executar essa tarefa? Quantas pessoas, ou o que eu tenho de capacidade produtiva aqui dentro do meu negócio, capacidade instalada, quantos clientes eu sou capaz de atender? Tudo isso vai fazer com que tu venha para o processo de formatação já com uma base muito mais robusta, muito mais fortalecida. Não é nada que não se possa desenvolver durante o projeto, mas esse é um projeto que ele dura aí em torno de 5 a 6 meses num prazo normal, e se a gente precisa ficar fazendo pausas no meio do caminho para validar uma questão, enfim, ele já passa por um prazo de duração aí de cerca de 10 meses a 1 ano. Acaba estendendo, né? Exato. Certo. Dani, quais são as principais dúvidas que tu percebe que surgem a partir do cliente quando ele quer transformar a empresa, a marca dele numa franquia? Quais são as principais dúvidas, as principais dores, objeções? O que acontece? Eu acho que um dos principais medos que eu escuto, assim, é quase que unânime dos empresários é sobre perder a qualidade. Muitos negócios, eles se sobressaíram no mercado e tiveram um resultado excelente por valorizar a experiência do cliente, por valorizar o atendimento, por ter uma qualidade de entrega diferenciada. E aí a maioria dos empresários traz isso como um receio. Então, se eu tornar o meu negócio uma rede de franquias, eu vou perder a qualidade, eu vou perder o controle de como as pessoas estão atendendo os seus clientes. E aí eu digo sempre, e trago isso aqui reforçando, que eu acho que o grande diferencial, o grande pulo do gato, no sentido de não perder a qualidade, é tu ter um projeto de franqueabilidade muito bem estruturado. É tu conseguir, dentro do projeto, criar ferramentas de propagação de know-how, que é o grande objetivo desse projeto de franqueabilidade, mas tu ter ferramentas muito claras e muito precisas no sentido de transferir esse conhecimento para quem está comprando uma franquia. Então, tu demonstra o quanto o atendimento personalizado, o atendimento de qualidade, ele é importante para o sucesso do negócio. E muito mais que isso, ter ferramentas de cheque. Então, hoje a gente vê muitas redes de franquias que elas fazem, por exemplo, cliente oculto nas suas próprias unidades franqueadas para validar como está o atendimento. Sim. Tem franqueadoras que fazem visitas periódicas e a gente vê todo aquele alvoroço do franqueado quando ele vai receber a visita da franqueadora. Justamente para controlar como está sendo esse atendimento, para controlar como está sendo o dia a dia. Porque se não fizer exatamente como foi feito lá no modelo que deu base para todo o projeto de franqueabilidade, a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que não vai funcionar. Então, o papel da franqueadora é muito no sentido de orientar num primeiro momento e de corrigir sempre que ela perceber que o franqueado não está indo pelo caminho certo. Então, assim, para esses empresários que têm medo de perder a qualidade no atendimento, de perder o seu diferencial por expandir a marca, eu digo que existem diversas ferramentas para a gente controlar isso e fazer com que a qualidade não se perca no meio do caminho. Certo.
Então, tu acredita, Dani, e eu aproveito para te fazer uma outra pergunta. Como é que tu sente que vai ser o futuro dessas franqueadoras, assim? Tu me disse que a evolução do mercado cada vez mais caminha para esse sentido, né? Então, tu acredita que existe aí um futuro grande para isso? E tu acredita que como tu falou, essas ferramentas necessárias podem ser esse futuro? Sim, eu acredito muito e a gente vem contando com ferramentas digitais que nos auxiliam a fazer isso de uma forma muito mais facilitada, ou seja, eu não preciso necessariamente ir até cada uma das unidades para fazer algum tipo de cheque, alguma verificação. Existem hoje ferramentas digitais que nos auxiliam nesse sentido e o mundo está se movimentando muito rápido nesse sentido, então cada vez mais surgem novas ferramentas para isso. Eu acredito muito no mercado de franquias como um futuro dos negócios. Não sei se a franquia necessariamente padrão ali de pagar uma taxa de franquia, pagar royalty, pagar fundo de marketing, pagar isso, pagar aquilo, mas as parcerias e o networking, ele tem se fortalecido cada vez mais. Então, eu vejo o mercado de franquias mudando constantemente. Ele é um organismo vivo também, ele tá em constante mutação, mas ele como um mercado com um potencial gigantesco, porque as pessoas, elas querem um caminho, elas querem apostar e investir naquilo que elas sabem que vai dar certo, que tem uma margem de erro menor e que elas sabem que elas podem seguir um caminho que elas conseguem, a partir dali, ter um resultado esperado, sabe? Então, eu acredito muito nesse mercado. Acho que ele vai mudar muito ainda, que ele ainda vai nos surpreender bastante. Ainda vai evoluir muito, com certeza. Exato. Mas ele, como um mercado potencial, assim, gigantesco. A gente vê franquias de todos os tipos de segmento hoje, cada vez mais. Então, quando a gente fala em franquias, é muito comum que venha à nossa cabeça franquias de alimentação, franquias de cosméticos, franquias de venda de produtos, sapatos, enfim. Mas a verdade é que hoje existem franquias de ferramentas de software, de máquinas para festas, de diversos de todo tipo assuntos. de negócio, né? Exato. Então, é um mercado que tem um potencial gigante. Tá certo. Dani, tu mencionou uma questão importante, que é questão de valor de investimento, taxa de franquia. E eu queria te perguntar se isso acaba sendo também uma dor do cliente, do franqueado. Se isso vem como uma sensibilidade, é necessário que a empresa tenha uma sensibilidade maior para lidar com essa questão? Eu acho que é necessário que ela faça uma validação bem importante, bem minuciosa durante o projeto. Se a gente pensar num projeto de franqueabilidade, da forma como nós trabalhamos hoje, ele tem basicamente 5 etapas. A primeira etapa é a definição do modelo de negócio, onde eu entendo exatamente qual é o formato que essa minha empresa, essa minha franquia vai para o mercado, né, que eu vou oferecer. Então, se vai ser uma loja de shopping, se vai ser uma loja de rua, se é uma franquia que eu não preciso de espaço físico necessariamente. Então, eu vou entender quais são os formatos que eu vou oferecer. E muitas vezes uma rede de franquias oferece aí mais de um modelo de negócio diferente. Então, eu posso começar com um tipo de investimento, daqui a pouco eu aumento e abro outro formato de franquia da mesma marca, mas oferecendo mais produtos ou mais serviços e tendo um resultado melhor. Então, a partir do momento em que tu define isso, tu vai para a estruturação financeira, tu vai para o olhar financeiro de viabilidade. Então, se tu faz um bom projeto e tu estuda bem a viabilidade financeira de cada um desses modelos de negócio, eu entendo que isso não vai se transformar numa dor lá na hora de vender a franquia. Porque antes tu exercitou, antes tu testou. Tu viu que nesse formato faz sentido tanto para a franqueadora quanto para o franqueado. Agora, se tu simplesmente... Que é um ponto muito importante, né? Exato. Se tu simplesmente busca algumas informações superficiais a nível de mercado e tenta trazer isso e adaptar para o teu modelo de negócio, nem sempre o teu modelo de negócio tem as mesmas características. Então, tu pode, obviamente, enfrentar uma dor lá na frente e ter que voltar em todo o projeto porque tu não se aprofundou o suficiente nessa etapa. Então, eu entendo que um projeto bem validado e a gente olhando no detalhe para essa questão financeira,
ela tende a não te trazer nenhum problema lá na frente depois. Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que tu acredita que é o principal diferencial da Space quanto à franqueabilidade no mercado? Acho que o nosso grande diferencial é contar com uma matriz operacional que traz o olhar sobre diversos pontos. Então, eu costumo brincar com clientes, com franqueadas, enfim, que normalmente as pessoas olham para a Space enquanto negócio e pensam, poxa, mas quem faz tanta coisa, quem faz de tudo, não faz nada direito. E a verdade é que não, que nós temos aqui dentro matrizes operacionais especializadas em cada assunto, em cada linha de atuação. E aí eu costumo dizer que a Space W, ela está para o empresário no sentido de ser aquele braço de apoio, aquele vínculo de confiança que muitos empresários têm em relação ao seu contador, em relação ao seu advogado, enfim, mas que muitas vezes acabam sendo prejudicados por uma orientação tendenciosa. E a Space W, ela leva todas as soluções em termos de redução de custos, de aumento de receitas, de organização que nós falamos antes, de escalabilidade. Tudo no mesmo lugar, né? Exato. Então, quando a gente desenvolve todo o projeto de franqueabilidade, chega um momento em que a gente precisa olhar para questão de viabilidade financeira. E muitas vezes um detalhe na carga tributária do produto já faz toda a diferença nessa viabilidade financeira. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o plano de expansão, sobre a característica do perfil ideal de franqueado, enfim, a gente já entra numa seara de marketing, de como que eu vou atingir esse público, enfim. E eu tenho uma matriz operacional que é especializada em marketing, em tráfego pago, em gerar receita e gerar resultado a partir do marketing digital. Quando a gente fala em contratos, quando a gente fala, enfim, em diversos pontos durante o projeto, eu consigo ter aqui dentro uma base especializada para orientar o meu cliente nesse sentido. Seja na constituição societária, na questão tributária que eu mencionei antes, na questão do marketing. Então, a gente acaba concentrando um volume de orientações e de possibilidades de auxiliar os nossos clientes de uma forma que outras empresas hoje não têm. Ou se tem, elas não têm concentradas de um mesmo lugar. Elas ficam buscando parceiros no mercado para atender aquela solução, atender aquela necessidade do cliente. E a gente tem tudo isso aqui à disposição. Além, óbvio, de uma experiência de viver isso no dia a dia, né? Então, a Space W, além de vender o serviço de franqueabilidade, ela é uma franqueadora. Então, eu sei qual é a dor da empresa que está se transformando em uma rede de franquias. Eu consigo orientar com base em conhecimento de causa, sabe? Então, acho que esse também é um grande diferencial. Eu sei, por exemplo, que a empresa que está se transformando em uma rede de franquias, uma empresa, por exemplo, vamos lá, de venda de vestuário, tá? Ela não vai mais vender vestuário. Ela vai ser um CNPJ diferente, uma empresa diferente, com foco em ensinar outras pessoas a vender vestuário. Então, ela passa a ser uma empresa de treinamento. E ela não sabe treinar. Então, a gente precisa orientar para que essa empresa ela consiga fazer essa virada de chave, que é um momento bastante delicado, assim. Fazer com que o empresário que está abrindo o seu negócio para expansão através de rede de franquias, ele vire a chave e deixe de ser um empresário e um especialista na venda daquele produto, na fabricação daquele produto ou na execução daquele serviço e passe a ser expert em transferência de know-how. Que ele consiga ensinar esses candidatos a franquia, esses franqueados, enfim, a de fato executar tudo aquilo que ele executou até aquele momento. Então, é um momento bastante delicado, é um momento que traz diversos conflitos para dentro da empresa, no sentido de conflito de raciocínio mesmo sobre uma determinada situação. Não, pera lá, eu não sou mais uma empresa que vende esse produto. Eu sou uma empresa que ensina como alguém vender. E muitas vezes a gente se pega nessa situação de, calma lá, eu tô fazendo pelo meu franqueado, eu não posso fazer por ele. Eu tenho que ensinar ele a fazer. Precisa ensinar a fazer. Exato. Sim. Então, é uma virada de chave bastante importante. Quando a gente conhece essa realidade, quando a gente conhece esse momento,
a gente consegue orientar melhor o nosso cliente. Uhum. Então, eu acho que essa experiência, ela fala muito sobre os diferenciais da Space quanto oferta do serviço de franqueabilidade. Sim, sobre essa questão de transferência de know-how, eu ia te perguntar justamente, a Space auxilia o empresário a fazer esse movimento de se tornar uma pessoa que ensina aquilo que tanto conhece? Sim. De novo, dentro do projeto de franqueabilidade, uma das etapas mais, não digo pesadas, assim, porque é extremamente gostoso de se fazer no dia a dia, na prática. Mas uma das etapas mais densas do projeto é justamente a manualização, onde a gente mostra para o cliente que ele não tem que explicar como é feito aquilo que ele vai fornecer para o franqueado. A gente mostra para ele que ele tem que ensinar como que o franqueado vende aquilo, como que o franqueado oferece aquilo para um cliente final. Então, a gente desenvolve todos os manuais de franquia, manuais de gestão, manuais de operação, manuais comerciais, manuais com protocolos de como atender e receber o cliente, enfim. Então, são diversos materiais que a gente acaba construindo durante essa etapa do projeto para que esse nosso cliente possa fazer a transferência de know-how de forma segura. Então, lá no final do projeto, quando a gente entrega o relatório final, ele vem com todos os manuais junto também para que o empresário possa simplesmente pegar aqueles manuais e transformar em um treinamento. E, obviamente, a gente dá toda a assessoria. Então, existem alguns formatos aí onde a gente pode, inclusive, estabelecer um acompanhamento pós-projeto de franqueabilidade para que esse cliente, enfim, ele seja assessorado nesse sentido e a gente consiga acompanhar ele nessa virada de chave. Sim, então, Dani, tu mencionou a questão da Space buscar trazer a mulher dentro desse ambiente corporativo, né? Se fortalecer no empreendedorismo feminino. Eu queria saber como é que funciona isso na Space. Vocês são voltados somente para as mulheres? Então, esse inclusive é um ponto de discussão, assim, enfim, várias pessoas inclusive acabam desconhecendo ou confundindo o propósito da Space. E como cliente final, a gente está aqui para atender toda e qualquer empresa. O nosso propósito é trazer, sim, a mulher para o mercado corporativo através das nossas franquias. Então, o nosso propósito é potencializar a força feminina neste ambiente, mas isso é feito através da venda de franquias, onde elas são vendidas ou para mulheres ou para CNPJs, para empresas, enfim, onde pelo menos 51% das cotas sejam pertencentes a mulheres. Justamente para a gente equilibrar aquilo que nós falávamos lá no início a respeito das turmas de treinamento, enfim, para a gente ter a mulher cada vez mais inserida nesse ambiente. Mas nós acreditamos muito no equilíbrio e que que tanto o homem quanto a mulher, cada um tem as suas potencialidades, tem as suas forças. E quando a gente consegue unir essas forças e essas potencialidades, a gente trabalha muito melhor. A gente consegue entregar muito mais. Então, o nosso propósito é falar sobre a força familiar à frente de uma franquia, à frente de um negócio, levando soluções corporativas. Muitas das nossas unidades são casais, são mãe e filho, são, enfim, vem da força familiar, da base familiar. E a gente quer justamente trazer essa força para o mercado corporativo. Então, a Space busca cada vez mais fortalecer esse propósito da força familiar. Exatamente. É certo. É assim que tu enxerga o futuro da Space? É assim que eu enxergo. Acho que a Space, ela vem muito disso, assim, a Juliana é a nossa CEO, é a sócia majoritária da Space W, mas a gente tem ali o Grupo Estúdio também participando da Space W, através do José Carlos, que é esposo da Juliana, então a gente vem dessa base também. E isso acontece de forma muito natural, sabe? E a gente vê cada vez mais dentro de uma família, enfim, um incentivando o outro à frente dos negócios, um ajudando o outro. E eu enxergo muito isso no futuro dos negócios. Então, eu acredito muito nessa base da Space W, acredito muito nas nossas unidades que trabalham dessa forma também. Não só essas, mas todas as outras que, por mais que não estejam ali o casal, por exemplo, à frente do negócio, mas que um apoia o outro, sabe? Um enxerga no outro a potencialidade de fazer aquilo dar certo. E eu acho que isso faz com que a gente tenha forças para ir cada vez mais longe.
Tá certo. Bom, a Space, então, ela foi pensada, desenvolvida por uma força familiar, né? E por forças conjuntas do homem e da mulher, que, enfim, gerou a empresa que a gente tá aqui conversando agora. Peço que tu te despeça e deixe as redes sociais da Space para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer, foi uma honra estar aqui conversando um pouco mais sobre isso que é o nosso projeto de vida, nosso propósito, enfim, nosso objetivo todos os dias. Quem tiver qualquer dúvida sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje também pode nos acionar, a gente está à disposição. Nosso objetivo aqui é impactar e gerar impacto real nas empresas. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre como aplicar, eu tenho medo de tornar o meu negócio uma rede de franquias ou qualquer coisa nesse sentido, nos aciona, a gente está aqui para isso. E aí, como que vocês podem nos acionar? Nós temos aí, estamos presentes no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, através do @_space.w. Então, vocês podem nos encontrar em qualquer um desses canais de comunicação, nos mandar perguntas lá, acompanhar os nossos conteúdos, que a gente está aqui para esclarecer vocês. Tá certo. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência. Curte, comenta, compartilha se gostou do conteúdo. Não esquece de ativar o sininho e até o próximo StúdioCast.